Deus operou, jovem curado de glomerulonefrite, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte quando o irmão Paulo, um jovem de 23 anos, chegou em casa após mais um dia de trabalho. Ele sempre foi um rapaz saudável, cheio de disposição, que nunca havia passado por nenhuma doença mais séria. Mas naquela tarde, algo não estava bem. Sentia-se cansado, com um peso nas pernas que não conseguia explicar. Achou que fosse apenas cansaço do trabalho e resolveu descansar. Porém, ao acordar no domingo de manhã, percebeu que seu rosto estava inchado, os olhos quase fechados como se tivesse dormido mal. As pernas também estavam muito inchadas, a ponto de as calças não servirem mais. Preocupado, contou à sua mãe, que logo notou que algo grave estava acontecendo. A família, que sempre confiou no poder de Deus, reuniu-se em oração naquela mesma manhã. O irmão Paulo, mesmo sentindo-se mal, não quis faltar à reunião na congregação. Chegando lá, muitos irmãos notaram seu estado e perguntaram o que estava acontecendo. Ele explicou que não sabia, mas que estava sentindo dores no corpo e um inchaço que não passava. Os irmãos oraram por ele com fé, pedindo a Deus que revelasse o que era e que o curasse. Porém, ao longo da semana, o quadro só piorou. O inchaço aumentou, a urina ficou escura, e ele começou a sentir uma fraqueza tão grande que mal conseguia se levantar da cama. Preocupada, a mãe levou-o ao médico. Após vários exames veio o diagnóstico: glomerulonefrite, uma doença nos rins que afeta os pequenos vasos sanguíneos responsáveis por filtrar o sangue. O médico explicou que era um caso grave, que poderia levar à insuficiência renal se não fosse tratado com urgência. O irmão Paulo ouviu tudo em silêncio, mas dentro dele, uma luta começava. Ele sabia que acima de qualquer médico ou remédio estava o poder de Deus. Porém, a dor e o medo também batiam à porta. Naquela noite chorou no seu quarto, pedindo a Deus que não o abandonasse. Senhor, eu confio em ti. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para suportar, orou com lágrimas nos olhos. Os irmãos da congregação, ao saberem da notícia, começaram uma corrente de oração. Todas as noites após as reuniões, vários grupos se reuniam para clamar a Deus pela saúde do irmão Paulo. Alguns jejuavam, outros passavam horas em oração, todos com o mesmo propósito, que Deus operasse um milagre. O jovem, mesmo fraco, continuava indo às reuniões, mesmo que muitas vezes tivesse que ser apoiado pelos irmãos para entrar no salão. Ele não queria desanimar, mas a cada dia que passava, a doença parecia ganhar mais força. Os médicos receitaram medicamentos fortes, mas os efeitos colaterais eram terríveis: tonturas, náuseas, fraqueza ainda maior. Em alguns momentos ele chegava a desanimar, questionando por que aquilo estava acontecendo com ele, que sempre havia sido tão dedicado ao serviço do Senhor. Uma noite, depois de uma reunião de oração, o irmão José, um servo de Deus já idoso e cheio de fé, aproximou-se dele e disse: Meu filho, não desanime. Deus está provando a tua fé, mas ele não te deixará. Lembra do que está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que os médicos digam que não há jeito, o nosso Deus é maior que qualquer doença. Continua orando, continua crendo. Aquelas palavras penetraram fundo no coração do irmão Paulo. Ele voltou para casa decidido a não fraquejar. Aquela noite orou como nunca havia orado antes, clamando a Deus com todo o seu ser. Os dias seguintes foram de muita luta. As dores nos rins eram insuportáveis, o inchaço não diminuía, e os exames mostravam que a função renal estava piorando. Os médicos começaram a falar em diálise, o que assustou ainda mais a família. Mas mesmo assim o irmão Paulo mantinha sua fé. Todas as manhãs, antes de tomar os remédios, ele orava: Senhor, eu tomo estes remédios, mas sei que a cura vem de ti. Se for da tua vontade, restaura os meus rins. Sua mãe, uma mulher de muita oração, passava noites em claro, intercedendo pelo filho. Em certos momentos, ela até ouvia uma voz interior dizendo: Confia em mim, o que a fortalecia para continuar clamando. Certo dia, após mais uma consulta, o médico olhou sério para o irmão Paulo e disse: Seu caso está se agravando. Se não houver melhora nos próximos dias, teremos que interná-lo para começar a diálise. Aquelas palavras foram como uma facada. Ele saiu do consultório abalado, mas ao chegar em casa, abriu a Bíblia e leu o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquilo o confortou. Ele entendeu que mesmo no meio da tempestade, Deus estava no controle. Naquela noite, a congregação fez uma reunião especial de oração por ele. O salão estava lotado, e o choro de muitos irmãos ecoava enquanto clamavam a Deus. O irmão Paulo, mesmo fraco, ficou de joelhos no meio do salão, com as mãos levantadas, pedindo misericórdia.
De repente, uma paz inexplicável encheu seu coração. Ele sentiu como se uma mão invisível tocasse sua cabeça, e uma voz suave, mas poderosa, disse dentro dele: Filho, eu ouvi as tuas orações. Confia em mim. Naquele momento, ele soube que Deus estava agindo. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. O inchaço começou a diminuir lentamente. As dores que antes eram constantes, agora vinham em ondas mais fracas. O irmão Paulo continuou tomando os remédios, mas agora com uma certeza: Deus estava operando. Uma semana depois, ele voltou ao médico para novos exames. O doutor, surpreso, olhou para os resultados e disse: Isso não faz sentido. Seus rins estão apresentando uma melhora significativa. A inflamação diminuiu, e a função renal está se normalizando. O irmão Paulo sorriu e disse: Doutor, eu sei quem está me curando. O médico, mesmo não sendo crente, balançou a cabeça admirado. Continue fazendo o que está fazendo, porque isso não é comum. A notícia se espalhou pela congregação, e todos louvaram a Deus pelo milagre que estava acontecendo. O irmão Paulo, que antes mal conseguia andar, agora já estava recuperando suas forças. As orações não pararam, pelo contrário, aumentaram, porque todos sabiam que a batalha ainda não havia terminado. Ele continuou fazendo os exames, e a cada novo resultado a melhora era evidente. Até que, após alguns meses, o médico declarou completamente curado. Não há mais sinais de glomerulonefrite. Seus rins estão normais, disse, ainda incrédulo. O irmão Paulo não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir aquelas palavras. Ao chegar em casa, caiu de joelhos e agradeceu a Deus por tão grande misericórdia. Naquele momento, ele entendeu que Deus não apenas o curou do corpo, mas também fortaleceu sua fé de uma maneira que jamais esqueceria. Ele havia passado pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve com ele em todos os momentos. No domingo seguinte, ele deu seu testemunho na congregação. Com a voz embargada, contou todos os detalhes da sua luta, das noites de dor, das orações dos irmãos, da voz de Deus que o confortou, e da cura milagrosa. Muitos choraram, outros levantaram as mãos em gratidão. O irmão mais velho que liderava a reunião disse: Irmãos, este é mais um sinal de que o nosso Deus é vivo e opera maravilhas. Não foi pela sabedoria dos médicos, não foi pelos remédios, mas pela misericórdia do Senhor que nosso irmão foi curado. Que este testemunho fortaleça a fé de todos nós. O irmão Paulo, hoje completamente restaurado, continua servindo ao Senhor com ainda mais dedicação. Ele sabe que sua vida foi um milagre, e que Deus o poupou para que ele pudesse continuar anunciando as boas novas. Sempre que encontra alguém passando por uma prova de saúde, ele se aproxima, conta sua história e ora com fé, porque sabe que o mesmo Deus que o curou pode fazer o mesmo por outros. Este relato não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus em meio às provações. Ele nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, quando os médicos não têm mais esperança, quando a dor parece insuportável, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações, Ele conhece as nossas lágrimas, e no tempo certo, Ele age. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os que o lerem, para que em meio às lutas, possamos dizer como salmista: Esperarei no Senhor, o meu coração se alegra na sua salvação. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez e continua fazendo na vida daqueles que nele confiam. Amém. O irmão Paulo nunca esqueceu a noite em que, deitado em sua cama com o corpo fraco e a alma angustiada, sentiu que as forças o abandonavam. Os rins doíam como se fossem consumidos por dentro, e os exames confirmavam o pior: glomerulonefrite em estágio avançado, com risco de insuficiência total. Os médicos falavam em diálise, em listas de transplante, em probabilidades que mais pareciam sentenças. Mas naqueles momentos de solidão, quando a dor apertava o peito e a respiração ficava curta, ele ouvia uma voz suave no íntimo do seu ser: Filho, confia em mim, eu não te desampararei. Era uma voz que não vinha de fora, mas de dentro, como um eco do Espírito Santo falando direto à sua alma. Ele se lembrava das palavras do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. E assim, entre lágrimas e gemidos, ele repetia: Senhor, eu creio em ti. Mesmo que a doença me leve, minha alma está nas tuas mãos. Mas se for da tua vontade, restaura-me, para que eu possa servir-te mais um dia. Os irmãos da congregação não o deixaram sozinho. Todas as noites, após os cultos, um grupo se reunia na casa dele para orar. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas clamores sinceros, aqueles que brotam do coração quando a fé é posta à prova. O irmão José, um homem simples que trabalhava como pedreiro, colocava as mãos sobre a cabeça de Paulo e dizia com voz firme: Senhor, tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos dias dos apóstolos.
tu não mudaste. Olha para este teu servo e manifesta o teu poder, não por nós, mas para que o teu nome seja glorificado. E assim, uma a uma, as vozes se uniam em súplica, até que o ambiente ficava tão cheio da presença de Deus que parecia que os anjos mesmos estavam ali, intercedendo. Uma irmã, Dona Maria, que já havia visto muitos milagres em sua vida, aproximou-se dele certa noite e disse: Irmão Paulo, eu também já estive no leito da dor, e Deus me levantou. Não foi fácil, não foi rápido, mas ele foi fiel. Enquanto você estiver orando, não olhe para a doença, olhe para Jesus. Ele é a nossa cura. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Paulo. Ele começou a jejuar, não por obrigação, mas por um desejo profundo de se aproximar mais de Deus. Nos dias em que a fraqueza não o deixava ir ao culto, ele ficava em casa, lendo a Bíblia e ouvindo os hinos da harpa cristã. O hino 102, Jesus, meu Salvador, tornou-se seu refúgio. Cada verso era uma promessa que ele agarrava com fé: em ti confio, ó meu Jesus, minha rocha eterna és tu. Os dias passaram, e os exames continuavam ruins. Os médicos, surpresos com a resistência dele, diziam que era apenas uma questão de tempo até que os rins parassem de funcionar. Mas Paulo não desanimou. Ele se lembrava de como o Senhor havia multiplicado os pães para alimentar a multidão, de como havia acalmado a tempestade com uma palavra, de como havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias no túmulo. Se Deus fez tudo isso, por que não pode me curar? Pensava ele. E assim, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário, ele persistia em crer, até que veio aquela noite inesquecível. Era uma quarta-feira, dia de culto de doutrina. Paulo estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé, mas seu coração ardia em desejo de estar na presença do Senhor. Com a ajuda do irmão João, ele chegou à congregação e sentou-se no banco da frente. Enquanto o irmão mais velho falava sobre a fé que vence o mundo, Paulo sentiu algo diferente. Não era apenas emoção, não era apenas esperança, era uma certeza profunda de que Deus estava ali, pronto para agir. Quando o culto terminou e os irmãos se aproximaram para orar por ele, Paulo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente de vida estivesse fluindo das mãos daqueles que o tocavam. Ele não gritou, não caiu no chão, apenas fechou os olhos e deixou que as lágrimas escorressem, enquanto uma paz indescritível enchia sua alma. Naquele momento ele soube, estava curado. No dia seguinte, quando foi ao médico para mais um exame de rotina, o doutor ficou boquiaberto. Os índices que antes estavam alterados agora estavam normais. Os rins, que antes mostravam sinais graves de inflamação, não apresentavam mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação médica, disse o médico, olhando para os resultados com incredulidade. Paulo sorriu e respondeu: Doutor, tem sim. O nome da explicação é Jesus. A notícia se espalhou rapidamente pela congregação. Naquele domingo, quando Paulo subiu ao púlpito para dar seu testemunho, muitos não conseguiram conter as lágrimas. Alguns haviam orado por ele, outros tinham dúvidas se Deus realmente operaria aquele milagre, mas agora todos viam com seus próprios olhos. O irmão que quase foi levado pela doença estava ali, de pé, forte, com a voz firme e o rosto iluminado pela gratidão. Irmãos, ele disse, eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez por mim. Só posso dizer uma coisa, ele é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, ele está trabalhando. Mesmo quando não vemos saída, ele tem um propósito. Minha cura não foi para minha glória, mas para que todos saibam que o nosso Deus é vivo e opera maravilhas. Depois daquele dia, a vida de Paulo mudou para sempre. Ele não era mais o mesmo. Antes ele ia aos cultos, cantava os hinos, ouvia a palavra, mas agora tudo tinha um significado mais profundo. Cada oração era um diálogo com aquele que o havia levantado da cama da doença. Cada hino era um cântico de gratidão. Cada palavra da Bíblia era uma promessa viva, confirmada em sua própria vida. Ele passou a visitar os enfermos com mais frequência. Não como alguém que dá conselhos vazios, mas como quem já esteve no vale da sombra da morte e foi tirado de lá pela mão poderosa de Deus. Certa vez encontrou uma irmã da congregação, Dona Zana, que estava com um câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e ela estava desanimada. Paulo sentou-se ao lado dela, segurou sua mão e disse: Irmã, eu também já estive onde a senhora está. Eu sei como é sentir que o corpo está falhando, como é ter medo do amanhã. Mas Deus não nos abandonou. Ele ouviu minhas orações e vai ouvir as suas também. E ali mesmo, os dois oraram juntos com lágrimas, mas também com uma fé que não se abalava. Dias depois, Dona Zana foi ao médico para mais um exame, e o tumor havia diminuído significativamente. Não foi uma cura instantânea como a de Paulo, mas foi um sinal claro de que Deus estava agindo.
Ela voltou à congregação com o rosto brilhando e disse aos irmãos: Deus não esqueceu de mim. Ele está me curando aos poucos, mas estou certa de que ele vai completar a obra que começou. Testemunhos como esses se multiplicaram. A fé da congregação cresceu. Os cultos ficaram mais cheios, não de gente que vai por obrigação, mas de almas sedentas por experimentar o mesmo Deus que havia operado na vida de Paulo. Muitos que antes só iam aos domingos começaram a frequentar as reuniões de oração, os cultos de doutrina, os estudos bíblicos. Eles queriam aprender mais, queriam se aproximar mais de Deus, porque haviam visto com seus próprios olhos que ele não é um Deus distante, mas um Pai que ouve, que vê, que age. Paulo também aprendeu uma lição que jamais esqueceria. A cura não era apenas física. Enquanto esteve doente, ele teve que enfrentar seus medos, suas dúvidas, suas fraquezas. Teve que aprender a depender totalmente de Deus, a entregar cada preocupação nas mãos daquele que tudo pode. A doença o havia quebrantado, mas aquele quebrantamento o havia aproximado do Senhor de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Agora ele entendia porque o apóstolo Paulo havia dito: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Porque foi na fraqueza que ele sentiu a força de Deus sustentando-o. E assim os anos se passaram, e o irmão Paulo continuou servindo ao Senhor com alegria. Ele não era um homem de grandes sermões, não tinha estudos teológicos, mas tinha algo que nenhum diploma poderia dar: um testemunho vivo do poder de Deus. Sempre que alguém lhe perguntava como havia sido curado, ele respondia com simplicidade: eu não fiz nada. Só clamei a Deus e ele, na sua misericórdia, me ouviu. A cura não veio pelos meus méritos, mas pela sua graça. Certa vez, um jovem que não era da congregação o procurou. Ele estava desempregado, com a família passando necessidades, e a desesperança o havia levado a pensar em coisas ruins. Paulo o recebeu em sua casa, ouviu suas lágrimas e depois de um longo tempo de conversa, os dois se ajoelharam. Paulo orou com uma fé que só quem já viu Deus agir pode ter: Senhor, este jovem está aqui porque tu o trouxeste. Ele precisa de ti, não só de um emprego, mas de tua paz, tua direção. Mostra a ele que tu és real, que tu te importas com ele. Na semana seguinte, aquele jovem voltou à congregação com um sorriso no rosto. Havia conseguido um trabalho, e mais do que isso, havia sentido uma paz que não entendia, mas que sabia que vinha de Deus. Esses são os milagres que não aparecem nos jornais, que não são contados em grandes palanques, mas que acontecem todos os dias na vida daqueles que confiam no Senhor. A cura de Paulo não foi um evento isolado, foi o início de uma corrente de bênçãos que se estendeu a muitos. Porque quando Deus opera na vida de um, Ele está falando a todos: eu estou aqui, eu ouço, eu ainda faço milagres. E assim, toda vez que o hino 102 é cantado naquela congregação, os olhos de muitos se enchem de lágrimas. Não é só uma música, é uma lembrança viva de que Deus é fiel, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele nunca abandona os seus. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que quem está passando por uma prova saiba que Deus vê cada lágrima, ouve cada clamor, e no seu tempo perfeito, Ele age. Não desanime. Não pare de orar. Não deixe que o desânimo roube sua esperança. Porque o mesmo Deus que sarou o irmão Paulo, que acalmou a tempestade, que ressuscitou Lázaro, é o Deus que está com você hoje, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa é a promessa. E Deus não falha em suas promessas. A Ele seja dada toda a glória, honra e louvor, pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda há de fazer na vida daqueles que nele confiam. Amém.